Continuando então, galera, a gente viu mais ou menos como é que a gente pode produzir aldeídos e cetonas, né? Mas a gente tem que ver também que aldeídos e cetonas vão dar origem para nós a diversos outros grupos funcionais, né? Então eles são ali, por isso que eles têm uma importância tão grande, eles são reagentes e produtos aí de uma imensidão de reações. Então, se a gente falar, por exemplo, em redução de espécies carboniladas, eu posso falar na produção de hidrocarbonetos, o que não é uma coisa simples, então a gente já está tendo aí uma vantagem, né? Eu quero produzir um hidrocarboneto. E a gente está falando também da produção de álcoois, tá? Estes álcoois aí podem ser precursores de inúmeras espécies, de inúmeras moléculas, mas eu tenho que cuidar porque dependendo do álcool que eu quero formar, eu não consigo por uma simples redução, digo simples, né, por uma condição de redução genérica. Eu tenho que usar o que a gente chama de reagentes de Grignard, tá? E a gente vai falar no momento oportuno sobre esses reagentes de Grignard. Mas o importante de lembrar agora é que eu consigo também produzir álcoois a partir deles. São uma classe de reagentes bastante versáteis e vastamente utilizados na síntese orgânica. Então a gente tem aí uma classe que é de bastante interesse. Mas para começar a falar de aldeídos e cetonas, a gente tem que entender um pouquinho da reatividade geral. E o primeiro estudo que a gente faz de reatividade geral de aldeídos e cetonas é quando a gente fala da adição nucleofílica. Bom, olhando para o nome, a gente já entende que a adição é algo que será adicionado à molécula e não substituído por ninguém. Então, se eu vou adicionar, é simplesmente colocar alguém e mudar ali alguma hibridização, alguma geometria, né? Então, para caracterizar efetivamente esta adição. Nucleofílica, então, quer dizer que eu tenho alguma espécie nucleofílica atacando essa minha espécie carbonílica. Se a gente voltar lá no vídeo anterior, a gente vai ver onde que esses ataques são comuns de acontecer. Então, aqui está uma reação genérica, tá? Mas eu vou começar mostrando para vocês o mecanismo. O que esse mecanismo mostra para nós? A espécie carbonílica com um nucleófilo atacando o carbono dessa carbonila. Por que ele ataca o carbono? Porque o carbono é quem tem a densidade de carga positiva, né? Então é quem sofre o ataque nucleofílico. Por consequência, se ele sofreu esse ataque aqui, este par de elétrons que estava compartilhado entre carbono e oxigênio, agora fica disponível para o oxigênio. Né? O oxigênio consegue segurar bem esse par de elétrons pelas características também de eletronegatividade, características orbitalares e tudo mais. Beleza, quando isso acontece, o que eu fiz aqui? Eu formei uma nova ligação, carbono nucleófilo, né? Carbono Y aqui, tá? Então eu formei essa nova ligação e agora eu tenho uma carga pontual no oxigênio. Essa carga no oxigênio vai fazer o quê? Bom, se existia um nucleófilo, existia alguém com uma carga oposta, tá? Então aqui é um X, né? Esse X que tinha ficado positivo. Ah, mas eu preciso trabalhar com ele positivo? Não, eu vou trabalhar com ele na molécula, porque afinal é ele quem vai depois me gerar um novo nucleófilo. Então, esta carga negativa consegue atacar o meu sítio eletrofílico. Lembra quando a gente falou também no vídeo anterior que o oxigênio é quem vai querer atacar o sítio eletrofílico? Ah, mas vocês vão falar, mas sempre tem que ser nessa segunda etapa? Não, a gente vai ver daqui a pouco quando começa essa reação com esse ataque ao eletrófilo, tá? Então, este ataque ao eletrófilo acontece para que eu tenha, então, né, não mais essa carga pontual e forme novamente um outro nucleófilo. E chego a este produto da adição nucleofílica, onde eu formei uma ligação oxigênio-eletrófilo, carbono-nucleófilo, tá? Isso aqui é o que representa basicamente e simplificadamente o que acontece com o sistema carbonílico nessas condições. Agora, eu não preciso começar assim. Eu posso começar com o que eu chamo de catálise ácida. E o que seria essa catálise ácida? Catálise ácida é quando eu tenho grupamento carbonílico, só que agora eu começo com o oxigênio fazendo o ataque a, por exemplo, o hidrogênio, aqui, né, que é um ácido, então esse X, que era um X meu anteriormente, virou um H, que é um ácido, e fazendo com que esse par de elétrons fique na minha espécie nucleofílica já a partir do momento que o início da catálise foi feita. Quando este ataque ao próton, e aí quem quiser recordar, dá uma olhada quando a gente falou um pouco de ácidos e bases, quando esse ataque ao próton acontece, né, porque esse hidrogênio vai sair na forma de próton aqui, eu tenho a formação
das estruturas que têm como contribuintes essas duas representações aqui. Observem que eu tenho aqui o oxigênio ligado ao hidrogênio com uma carga positiva e eu tenho o carbono mais positivo. Em nenhum momento, né, eu tinha esse carbono tão positivo sem ter uma carga negativa aqui. Agora eu tenho apenas essa carga positiva porque eu fiz um processo inicial utilizando um meio ácido, tá? Consequentemente, como eu tenho esse sistema carbonílico protonado, eu torno este grupo C-O, né, que é o C-O, lembrando que isso aqui são os contribuintes que explicam para a gente a reatividade, mas, de novo, quem reage efetivamente é o híbrido, né, depois de protonado, mais eletrofílico. Tudo bem? Se esse grupamento está mais eletrofílico, quando eu falo na suscetibilidade de fazer essa reação para o ataque do nucleófilo ao carbono, esse ataque é muito mais favorável, porque agora eu não dependo apenas de uma densidade de carga positiva. Agora eu sei que eu tenho uma carga positiva aqui num dos híbridos e que isso aqui me favorece esse ataque do nucleófilo, tá? Ele ficou mais eletrofílico, então ele vai favoravelmente querer muito mais o ataque do nucleófilo, tá? A continuação da reação é exatamente o que a gente fez anteriormente, o ataque do nucleófilo e tudo mais. Mas percebam que quando eu tenho essa ativação da carbonila, essa protonação da carbonila, eu faço com que essa reação ocorra muito mais rapidamente. Tudo bem? Outro fator importante sobre reatividade que a gente precisa ter aqui é que a adição à carbonila, que a gente está vendo até agora, ela pode ser estereosseletiva. Quem não lembra o que é esse termo, volta lá nos nossos vídeos de estereoquímica para dar uma olhada. Mas o que seria estereoquímica? Poxa, a gente não falou agora há pouco que o grupamento carbonílico tinha uma estrutura plana? Ou seja, não tanto faz um lado e outro? Não. A gente tem alguns sistemas, principalmente sistemas cíclicos, né, sistemas rígidos, que dependendo da face onde ocorre esse ataque, a gente pode gerar uma molécula ou outra molécula, ou uma estereoquímica ou outra estereoquímica, tá? E como é que a gente vai saber a preferência dessa fase? Por inúmeros fatores, principalmente pela face menos impedida sofrer o ataque nucleofílico. Ou seja, quando o nucleófilo vem e vai atacar este carbono da carbonila, por que o carbono da carbonila? Porque o carbono da carbonila é quem tem essa densidade de carga positiva, independentemente se eu estou falando aqui de catálise ou não, tá? Com catálise ou não. Se eu faço esse ataque nucleofílico, este ataque nucleofílico pode ocorrer em qualquer uma das duas situações. Agora, se em um dos lados, por exemplo, eu tiver uma nuvem eletrônica bastante grande, né, decorrente de um impedimento, esse nucleófilo vai preferir vir pela outra. Então, consequentemente, né, eu tenho que estes dois produtos aqui podem ser, e geralmente serão, em quantidades bastante distintas, devido ao impedimento estérico que vai fazer com que o ataque, então, prefira ocorrer no lado oposto ao maior impedimento, ou então, né, na face de menor impedimento estérico. Beleza, galera? Qualquer coisa, dúvidas?